Então, você quer ver como funciona a API com o Coda? Vem que eu vou te mostrar o exemplo 2 aqui da aula de hoje. Eu tenho aqui Florianópolis, tá? Tá escrito aqui. Eu vou clicar em obter dados e fica vendo aqui embaixo que já vai começar a aparecer Florianópolis aqui embaixo. E, ó, começou a aparecer, puxou todas as informações aqui de Florianópolis e aqui todo o tempo. Vamos dar um zoom aqui para você entender um pouquinho mais como é que tá. Ele apareceu aqui a data, depois a mínima 16 graus, a máxima 22, variação 6.1, por exemplo. E aqui nessa segunda coluna apareceu menor temperatura 16, maior temperatura 23 e temperatura média 18. Tudo baseado no quê? Em todos esses elementos aqui, ó, todas essas linhas, tá? Então nós vamos fazer isso hoje. Então, bem-vindo ao Impactos AI. Eu ensino empreendedores a ganharem tempo ou fazer dinheiro se você ama tecnologia. Meu nome é Elber e você está aqui para aprender um pouquinho mais sobre o Coda, parte 2 relacionada à API e como fazer esse vínculo entre a API de tempo com o Coda. Se você está aqui e caiu de paraquedas, saiba que esse vídeo, parte 2, ele está trazendo um exercício que foi proposto para uma vaga de emprego no Coda, onde as pessoas tinham que realmente saber manusear uma API de tempo, né? De como trazer as informações do tempo para o Coda, e aqui eu estou ensinando. Se eu vier aqui na parte 1 que eu mostrei para você, ó, essa parte 1 eu tenho aqui Bahia, por exemplo. Eu vou clicar em gerar, ele vai demorar alguns segundos, porque ele vai buscar no make.com, junto com a API de tempo, as informações, ele vai colocar aqui a temperatura e aqui embaixo ele vai aparecer o tempo junto com um documento também, ó, tá aparecendo agora, foi colocado aqui. Essa linhazinha que foi criada aqui, ó, Bahia Blank, ele não pegou Bahia do Brasil, tá? Ele está relacionado aqui e eu posso clicar aqui em ver, ó. A hora que eu clico em ver, ele vai aparecer aqui, ó, Bahia Blank, Buenos Aires, Argentina, a temperatura atual 16 graus, parcialmente nublado e tem aqui a data e a hora. Se você quer aprender a fazer esta parte, está no vídeo da parte 1, é só você acessar e você vai ver. Tá bom? E agora nós vamos ver, como eu mostrei para vocês anteriormente, como fazer essa segunda parte aqui, onde vai aparecer todas essas temperaturas aqui para todos esses dias em outras cidades, tá bom? E desde a aula passada, faltou uma coisinha. Eu tinha mostrado para você aqui como acessar o Weather API, que é nesse site, como você vê toda a documentação é essa partezinha aqui, que nós vimos como fazer, só uma lembrança aqui, nós estamos pegando esse forecast aqui, tá? Você vai colocar essa URL, eu já expliquei o que é uma API na aula passada e tal. Você vai colocar /forecast.json, aí você vai colocar o key, que é a sua key, e faltou mostrar como você pega essa key, tá? Lá no seu login, vou te mostrar hoje. O que vai ser sempre o parâmetro de local, então Q, tracinho, ou igual Paris, por exemplo, o nome da cidade. E o days é a quantidade de dias, que só é pedido se você tem esse forecast API aqui, tá bom? Então, como que você pega essa informação? Bom, primeiro você tem que vir na Weather API, fazer o login, eu vou fazer rapidamente. E uma vez que você tenha feito o login, na primeira página aqui, na parte de API, já vai aparecer a sua API Key, tá aqui, tá bom? Que é esse número aqui. Esse número, toda API Key, gente, ela é como se fosse uma senha, tá? Você não passa isso para público. Cuidado, claro que eu vou fazer o revoke, ou seja, vou redefinir depois desse vídeo, vou vir aqui, ó, vou gerar novamente essa chave da API. Por que a gente faz isso? Porque o ser humano tem espírito de porco. Então, provavelmente, deve alguém aqui que está assistindo ter esse espírito de porco que quer pegar e usar e tal, as suas senhas. Então, por conta disso, infelizmente, a gente tem que fazer essas coisas. Mas está aqui, você pode pegar essa chave API e jogar lá na sua URL. Então, eu fiz um exemplo aqui, ó, né? Essa URL aqui, ó, http api.weatherapi.com v1 forecast JSON. Depois tem esse símbolo aqui, ó, tá? Símbolo de interrogação, significa que é onde começam os parâmetros numa URL. Depois vem a primeira, que é pedido key igual, aí vem
toda aquela minha chave API, você vai colocar a sua, tá bom? Aí depois vem esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é de e-comercial, ou seja, esse símbolo significa que a gente vai passar para o próximo parâmetro. Tá, toda vez que você ver esse símbolo aqui, significa que a gente vai colocar um segundo parâmetro. Aí vem que igual ao nome da cidade. Aqui está em azul, gente, e em preto, porque simplesmente pegou o link aqui, tá? Mas imagina que isso aqui fosse um texto só, tá? Campinas, né, o nome da cidade. Aí depois tem mais um e-comercial aqui, porque a gente vai colocar um outro parâmetro, que é days igual a 7, que eu quero pegar 7 dias. Lembrando que no plano grátis tem até 3 dias para você pegar, mas tem um trial de 14 dias, você pode pegar, acho que o máximo de dias lá. E por último, nós temos mais um e-comercial aqui, onde eu vou colocar lang igual pt para pegar em português, tá bom? Tudo que é em português. Dito isso, vamos ver agora no make.com. Vai lá no nossa última aula, você vai ver como a gente construiu tudo isso daqui até essa partezinha aqui, ó, né? Essa rota. Opa, deixa eu só fazer essa rota de novo. Toda essa rota que vem daqui até aqui, depois para cá e para cá, a gente construiu essa rota na última aula. E a aula de hoje eu só vou mostrar para você essa partezinha aqui. Eu vou fazer uma caminhada rapidamente nessa parte aqui com você também, tá? Na última aula faltou também mostrar esse filtro aqui, tá, gente? Esse filtro é o seguinte: eu coloco o nome sua cidade, aí eu coloco a sua cidade, que é a informação que eu estou enviando quando eu clico no botão, que é essa aqui, ó, tá? Por quê? Porque daí ele faz, eu coloco se for true, tá? Ele vai pegar essa rota aqui. Opa, deixa eu só deletar esse. Ele vai pegar essa rota que é da criação do documento. Essa rota de criação do documento é dessa parte aqui da primeira aula que a gente construiu, tá bom? Aí a outra rota, que é essa aqui que a gente vai ver hoje, né, essa segunda aqui, é a rota que a gente vai fazer hoje. Então vamos direto aqui para o nosso Coda, tá? Nesse Coda eu vou só deletar essa informação de Florianópolis aqui de novo, que eu quero pegar ela de novo para você ver, tá? O que a gente fez? A gente criou uma tabela com cidade, com um campo obter, que é o botão, estatísticas, que é um texto, que é a fórmula. Toda vez que você vê esse símbolo F aqui, ele é fórmula, tá bom? E depois resumo da semana, que também é uma fórmula, tá? Aí, quando eu clico nesse botão, o que acontece? Ele vai pegar um pack. Como assim, Elber? Você tem que vir aqui e inserir, você vai escrever make.com, você vai achar um pack chamado make.com with payload, que fui eu que criei esse pack aqui. Quando você clicar nele, vai ter um botão para você instalar, você clica no botão instalar e ele instala, tá certo? Aí você vai vir aqui, ó, nesse botão, vai vir em editar, column, você vai vir nessa partezinha aqui lá embaixo, vai vir em packs, depois vai vir em make.com e clicar nesse post aqui. Quando você clicar nesse post, tá? Ele vai aparecer essas duas partezinhas aqui, ó, URL e payload. Essa URL aqui é o URL do webhook que a gente já tem ali do Make, tá? Então é só você vir aqui, copiar essa URL, vai lá na última aula, na parte 1, que você vai ver como é que a gente fez toda essa criação aqui do webhook, tá? Aí você vai colar essa URL aqui, e o payload, que é a grande sacada. O que é esse payload? Olha só, esse payload você vai colocar um object, do jeito que está aqui, vamos dar esse zoom aqui, você vai colocar cidade, entre parênteses, tá? Como está aqui, ó, vírgula, aí this row.cidade, por quê? Porque ele está pegando o nome da coluna aqui, ó, dessa coluna aqui, cidade, tá? Então, depois que você, vamos só diminuir aqui para a gente conseguir entrar novamente. Depois que você pegou o nome da cidade, tem que colocar esse encode for URL. Por que isso daqui? Ele vai encodar o nome da cidade, porque o URL não aceita espaço, não aceita acento, né? Então ele vai encodar. Depois ele vai pegar esse ID row tempo, porque ele vai precisar fazer o update de uma linha. Eu acredito que esse daqui eu fiz uma cópia, deixa eu só ver aqui. Essa partezinha aqui, é isso mesmo, eu fiz uma cópia desse botão aqui que tinha aquela segunda informação. Para esse daqui, eu não vou precisar criar nem fazer o update aqui, tá certo? Mas como eu fiz um único sistema para os dois, eu coloquei a mesma fórmula desse botão aqui, né, desse botão que estava gerar aqui, eu coloquei nesse botão aqui, obter dados, tá? Então, nessa fórmula aqui, teoricamente,
eu não precisaria enviar essa parte aqui de ID row e pegar o ID do row. Só essa sua cidade, false. Porque é como está lá no make.com, tá bem? E por que eu fiz isso aqui assim, ó? Sua cidade, vírgula, false, porque ele vai enviar em formato JSON. Ó. Se eu clicar aqui na fórmula, ele vai explicar como funciona essa fórmula e ele envia nesse formato JSON, que é exatamente o formato que eu preciso para ser enviado lá no make.com. Quando você faz isso, vamos fazer o teste agora. Olha que legal. Eu vou vir aqui, vou fazer esse unlink, tá? Vou colocar para ele rodar uma vez. Vou voltar aqui agora e vou clicar em obter dados. Ele vai rodar, ele vai parar de rodar, falando que tudo deu certo. Ó, deixa eu só vir aqui para você ver. Demorou um pouquinho, mas rodou. Ele veio aqui, ó, olha o nome da cidade. Florian. Por que tem esse símbolo aqui, ó? Tá? Porque esse símbolo aqui, ele encode URL, porque na URL não assenta palavras com acento. Então, por isso tem que colocar aquele encode lá para o URL entender. Então, está aqui o ID row que ele envia e a sua cidade é false, porque eu não quero que ele faça o primeiro exemplo que a gente deu na aula passada, eu quero que ele faça o segundo, e é onde eu tenho uma parte aqui no router do make.com para a gente diferenciar isso, tá? Então, voltando aqui, eu vou só linkar esse daqui. Esse daqui, ele espera 5 segundos, é só um delayzinho, né? Um modo de delay. Por quê? Porque às vezes o Coda, quando ele cria uma linha, lá no Coda mesmo, eu acabei de criar uma linha, então se eu vier aqui no Coda, só para te mostrar, e eu criar essa linha, nesse microsegundo que eu criei essa linha só está aqui no front-end. Demora alguns milissegundos, ou 1, 2, 3 segundos, para ele replicar essa parte aqui no banco de dados de verdade, lá no servidor do Coda, tá? Então, se eu clico simplesmente para ele fazer alguma coisa com esses dados, ele já envia e eu preciso fazer o update de uma linha que acabou de ser criada, pode ser que quando ele busque essa linha lá no make.com, ele não encontre essa linha no banco de dados, porque eu tinha acabado de criar naquele segundo. Então, eu coloco um delayzinho de 5 segundos, tá? Aí você vai colocar um HTTP e aqui vai vir aquela URL que a gente mostrou lá no começo, ó. API, tudo certinho, forecast.json, com ponto de interrogação que vai começar os parâmetros, key igual, e daí aqui vem toda a sua aqui, depois o e-comercial, que é o próximo parâmetro, key igual, aí eu coloco o nome da cidade, que veio daqui, ó, nome da cidade, eu só clico aqui e coloco, depois o e de novo, próximo parâmetro, days igual a 5, depois o último parâmetro, lang igual a pt, para ling igual a pt. O método é o método get, tá? Para pegar. Eu aperto igual, aí depois ele joga esse método, ele pega tudo certinho. Aí aqui eu coloco um parse JSON para ele parsear, ou seja, ele parsear como se fosse separar as informações do JSON. Então eu pego essa data aqui que ele responde, ó, como ele vem aqui, ó. E daí eu jogo essa data aqui nesse parse JSON. Uma vez que ele faz esse parseamento, a gente já vai para o router. Nesse router aqui eu coloquei 2 rotas, tá? E essa segunda rota aqui que é o grande segredo para você conseguir rodar todas as informações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um unlink aqui, vou rodar esse daqui mais uma vez e vou vir aqui e mandar esse Florianópolis de novo. Olha aqui, ó, tá rodando, agora está esperando 5 segundos e aqui vai ser super rápido, ó. Pegou, pronto, já parseou o JSON. Então, olha aqui, se eu vier aqui nesse parse JSON, eu tenho todas as informações. Deixa eu só vir aqui no data primeiro, ó como essas informações elas vêm, ó, todas dessa forma aqui, ó, tudo em formato JSON, mas não está parseado, ou seja, eu não consigo clicar e abrir, expandir, ver quais são as informações de cada item. É por isso que eu preciso desse parse JSON para ele parsear, ele fazer essa diferenciação. Se eu clicar aqui agora, olha o que é parsear, eu conseguir colocar dessa forma, que eu consigo referenciar nome, referenciar região, consigo fazer isso aqui, ó, clique, expande. E a parte importante disso está nessa segunda parte aqui, ó, forecast. Esse forecast, ele tem forecast days, e aqui ele me retornou 5 dias, como eu pedi. Lembrando, se fosse o plano grátis, sem ser no trial, ele ia responder no máximo 3 dias, e daí você teria que pagar lá aquela API para ele responder mais dias, tá? E aqui nesses dias ele tem, se eu clico, ele vai mostrar a data, depois dia, astro e hour. Eu só quero a parte de dia,
que ele vai mostrar todas as informações de temperatura mínima, máxima e a média, tá? E a condição aqui, ó, que é esse text, possibilidade de chuva irregular, por exemplo, tá bom? Então, uma vez que eu faço isso, agora sim eu posso linkar aqui, ó, eu pego aqui e linko, tá? E uma vez que eu fiz esse link aqui, coloquei esse router, eu posso vir aqui nesse outro router que eu coloquei, eu vou colocar o nome de sua cidade, eu vou colocar essa sua cidade aqui, ó, false, ele tem que ser false, tá? Porque esse outro router aqui é o true, né? Então eu coloco ele como false aqui. Então, se for false, ele vai vir para essa rota, tá? Aí nessa rota aqui eu vou colocar um módulo chamado iterator, que ele vai iterar, é como se fosse passar linha por linha e fazer alguma coisa com cada uma dessas linhas. Que linha que eu quero? Eu quero a linha do forecast day. Forecast day. Por que forecast day, gente? Se eu clico aqui, lembra, ó, forecast day, eu tenho 5 dias. Então eu quero que ele faça uma coisa para a linha 1, depois para a linha 2, depois para a linha 3 e assim por diante. Para eu fazer ele iterar, ou seja, passar um por um de cada item, podia ter 30, podia ter 1000 itens aqui. Para cada item, eu quero que ele faça uma coisa. Então eu coloco esse iterator, que ele vai passar para cada linha, e o que eu colocar aqui na frente é o que ele vai fazer para cada linha, tá? Se você quisesse fazer uma coisa assim, eu quero que ele faça um monte de coisa, e depois que ele volte a ser único, ou seja, aqui o iterator funciona só até uma parte, tem um outro que você pode colocar que é agregador, aggregator, que daí ele agrega tudo, né? E depois ele continua, ele tem o loop, né, de interação ali. Então, nesse daqui de iterator, eu vou fazer ele pegar o forecast day, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu vou pegar o forecast, aí depois aqui eu pego esse forecast day, simplesmente clico e ele aparece, tem que ser esse forecast day mesmo, tá? Aí, para cada um, eu vou abrir um módulo do Coda, né? Então, é só vir aqui, pegar, digitar Coda, clica aqui, depois eu venho aqui e clico em Create Role, tá? Que daí ele vai aparecer esse módulo aqui. Nesse daqui, eu faço a conexão com o Coda, tá? Só você fazer a sua conexão aí. Aí você vai pegar o doc, o nome do doc, lembrando que o nome do doc é esse nome que aparece aqui em cima, tá bom? Ó, esse nome aqui em cima, você pega ele. Uma vez que você pegou esse nome do doc, você coloca ele aqui. Aí você coloca o nome da tabela, informações do clima, por exemplo. Esse nome da tabela aqui, ó, é essa daqui que eu estou colocando. Informações do clima, essa tabela que eu coloquei cidade, dia, temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura média e condição. Tudo isso aqui é texto, data ou número, tá? Esses três aqui são números, esse aqui é texto, data e texto, tá bom? Só você criar essa tabela super fácil. Criou ela, você vem aqui e daí quando você selecionar essa tabela, automaticamente ele vai pegar todas as colunas e pronto. Nome da cidade, eu venho aqui nesse nome da cidade e seleciono esse name aqui, tá bem? Aí, dia, eu venho e seleciono a data que está colocando, está aqui em cima essa data, peraí, ó. Eu venho aqui e seleciono essa data, depois temperatura mínima em graus Celsius, essa aqui, ó, min temp C, depois max temp C, depois average C, que é a média em graus Celsius, e por último a condição do dia, que é esse daqui, só que eu tenho que clicar aqui e puxar o texto, porque é esse texto que eu quero pegar essa palavra chuva forte. Se eu coloco só esse condition aqui, ele vai trazer essas 3 informações aqui, que eu não quero, tá? Então você tem que prestar atenção nesse pequeno detalhe, tá? Depois que você colocou tudo isso, né? Você pode rodar, vamos rodar uma última vez, né? Ele vai ficar esperando ali. E agora eu posso clicar em Florianópolis e você vai ver que ele vai criar todas as linhas aqui normalmente, ó. Se eu voltar, ele está esperando aqueles 5 segundos, pegou as informações, agora está criando as linhas. 1, 2, 3, 4, ó, tá vendo aqui? 5, pronto. Uma vez que ele fez isso, se eu voltar aqui, as 5 linhas estão criadas perfeitamente. E agora nós vamos ver a fórmula que eu coloquei aqui. Vamos ver essa fórmula, que ela vai ter que pegar todas essas linhas aqui, pegar a mínima e a máxima e colocar nessa formatação. Como é que eu fiz essa formatação? Vamos ver aqui, ó. Eu vou aumentar aqui a fórmula. Olha só, ele está pegando informações clima, que é essa tabela aqui,
Eu sempre começo a fórmula, gente, com a tabela que eu vou pegar, tá? Então, eu quero pegar informações da tabela informações, aí eu faço um filtro, tá? Nesse filtro aqui, eu coloco cidade igual this row. Por que this row? Porque está pegando essa linha aqui. Esse this row, o botão não está nessa tabela aqui, ó. Se o botão está nessa tabela, quando eu coloco o botão, né, ou a linha, qualquer forma que eu esteja me referenciando, esse campo aqui está nessa linha aqui toda. Então, quando eu coloco this row, ele está pegando as informações dessa linha, tá? Então, vamos voltar aqui. Eu peguei aqui, ó, ponto filter, cidade, o nome dessa cidade aqui tem que ser igual ao nome dessa cidade aqui. Aí ele vai pegar todas que são iguais. Então, no caso aqui, ó, essa Florianópolis aqui, tá? Aí eu faço um ponto for each. Esse for each, ele vai fazer uma coisa para cada linha que ele encontrar. Então, ele vai encontrar aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, ele vai fazer 5 coisas. O que ele vai fazer? É todo esse bloco aqui de coisas que ele vai fazer. Ó. Ele vai concatenar, que é você colocar uma linha com múltiplos strings ou informações nela. Aí eu pego o dia, aí eu coloco uma vírgula, vou até dar um zoom aqui, ó. Eu coloco uma vírgula, aí eu coloco espaço, tracinho, min, que é de mínimo, espaço. Eu coloquei nessa formatação, gente, porque era desse jeito que o exercício estava pedindo para ser feito, tá? Aí coloco uma vírgula, aí coloco temperatura mínima, que vai ser a temperatura que aparece nessa linha aqui que eu estou pegando. Aí coloco esse símbolo de graus Celsius, barro max, depois coloco a temperatura máxima, depois graus Celsius, espaço assim, espaço, depois variação de, aí coloco temperatura máxima menos temperatura mínima, que eu preciso fazer um cálculo, né, para ele saber qual foi a variação da temperatura mínima com a máxima. Depois que eu terminei todo esse loop aqui, eu coloco um ponto, bullet point. Por quê? Porque daí ele coloca em cada linha uma informação diferente. E olha essa concatenação como é que ficou. A linha ficou exatamente desse jeito, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. Tá? Então, esse 606, 010, tal, é essa data que aparece aqui. Depois eu coloco espaço, tracinho, espaço, min, como está aqui, ó, espaço, tracinho, espaço, min. Depois eu coloco temperatura mínima, que é 23, que apareceu. Depois todas as informações, como a gente acabou de ver. Pode ver essa fórmula aí, colocar, e ele ficou perfeito. E vamos ver o resumo da semana. Como é que eu fiz? O resumo da semana também é bem simples, ó. Se essa fórmula às vezes não aparece, gente, é só você acessar de novo, tá? Vamos lá. Eu estou fazendo a mesma coisa, pegando as informações da tabela clima, que é essa daqui, fazendo o filtro da cidade, que é essa cidade aqui, seja igual a essa cidade que eu estou pegando na linha. Se for essa linha, vai ser Goiânia. Se for essa linha, vai ser Florianópolis. Aí vem um segredinho aqui, gente, que é o seguinte, eu coloco esse with name. Quando eu coloco with name, para quem conhece um pouco de programação, é a mesma coisa que colocar var, que é uma variável, ou let em JavaScript, por exemplo, né? Ou seja, eu coloco uma variável e vou gravar essa variável num nome chamado temp. Eu dei esse nome aqui, eu poderia dar qualquer nome. Aí, esse temp é a mesma coisa que toda essa fórmula aqui, ó. Toda essa fórmula aqui, o resultado dessa fórmula está gravado nessa variável temp. Por que eu faço isso? Simplesmente porque eu não quero com que eu faça várias vezes essa pesquisa aqui, como está, em outras fórmulas, porque eu teria que fazer essa pesquisa em todas essas vezes aqui, ó. Eu teria que fazer essa mesma pesquisa 1, 2, 3 vezes. Para não fazer 3 vezes essa mesma pesquisa, eu faço a pesquisa uma única vez, coloco esse with name, coloco esse nome da variável aqui, eu só coloco uma vírgula e pronto, posso fazer qualquer fórmula e toda vez que eu precisar referenciar essa fórmula todinha aqui, é só usar esse nome da variável que eu coloquei aqui, tá bom? Então eu coloquei um concatenate, coloquei menor temperatura, aí eu pego toda essa fórmula aqui. Por que essa fórmula toda, gente? Porque essa fórmula está retornando todas essas linhas aqui, ó, todas. Então ela tem 5 linhas. Aí eu pego as 5 linhas e peço para ele, ó, veja todas as temperaturas e pega qual que é a mínima. Nessa daqui, veja todas as temperaturas e pega qual que é a máxima. E nessa aqui, veja todas as temperaturas e tira uma média delas e me retorna essa média. É isso que eu estou fazendo nessa fórmula. Vamos só voltar aqui.
Então, aqui eu falo assim, ó, pega todas as temperaturas, lembra que esse temp aqui, ele está pegando todas, porque essa fórmula pega todas, pega a variável é isso, né? Ele pega todas as linhas e ponto, temperatura mínima, aí ponto min, ele pega a mínima. Simples assim. Aí eu coloco um line break para ele colocar a próxima linha, lembra que isso está dentro do concatenate, né? Aí eu coloco maior temperatura, depois temp, para pegar todas as linhas, naquele caso 5. Ele pega todas as temperaturas que ele tem na temperatura máxima e eu peço para ele pegar o ponto max, que vai pegar a máxima temperatura. Depois mais um line break, depois temperatura média, mesma coisa, pega a temperatura, todas as linhas, depois pega a temperatura média, a coluna de temperatura média e peço para ele tirar uma média dessas temperaturas médias, ponto average. Aí ele tira uma média. E nisso ele cria essas linhas que a gente tem aqui, ó. Menor temperatura, maior temperatura e temperatura média. E com isso nós finalizamos a aula 2, a parte 2 de como você usar a API de previsão de tempo, né, temperatura e tempo, com o Coda usando o make.com. Saiba que dá para você usar com o N8N também, dá para você usar simplesmente com código direto, se você quiser criar um código, você gosta em Python e colocar, por exemplo, ou com Node.js, não importa, e colocar uma API para fazer essa transição direta, sem usar o make.com, né? Você mesmo faz o código, também dá, né? Enfim, mas com make.com ou com N8N fica muito mais simples e muito mais rápido nesse caso. Então esse foi o desafio que a empresa estava procurando gente. Se você soubesse isso daqui que eu ensinei nessa aula, possivelmente você teria uma vaga de emprego garantida. Tá aqui a dica para você, fica com Deus e até a próxima aula.